Quero dar boas-vindas a você que está aqui conosco nesta manhã, na nossa primeira EBD do mês de fevereiro. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a sua vida. E você que vai nos assistir em outro momento, da mesma forma que Deus esteja te abençoando. E nesta manhã nós temos um tema: arrependimento, a chave para o perdão, baseado lá na parábola do Senhor Jesus ao filho pródigo, Lucas 15, 11 a 24. E para iniciar, nós vamos cantar esse hino de confissão, que é uma oração. Então a nossa oração será o cântico de número 71. Então eu peço a você para se colocar de pé e vamos assim começar este momento cantando e orando no cântico de número 71. Às vezes a gente canta um hino até diferente, né? Porque sem instrumento não dá para a gente fazer as paradas certas, os tempos certos, mas vamos em frente, né? Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos, também é um aprendizado, né? Cantar aqui na regência da irmã Ruth, as voltinhas, mesmo sem instrumento, a igreja está de parabéns. Foi muito bonito, está sendo bonito. É uma confissão. O hino 71, de coração contrito, que confessa os pecados ao Senhor e clama por perdão. E o nosso tema hoje é arrependimento, a chave para o perdão. Então vamos lá na parábola, irmãos, do filho pródigo. E vamos primeiro ver o versículo 17. Vamos ler o versículo 17 e depois o versículo 24. Vamos ler, não vamos ler toda a parábola não. Vamos ler o versículo 17 e depois o versículo 24. Aí sim nós vamos desenvolvendo depois o nosso estudo nesta manhã. Vamos ler junto o versículo 17, apenas 17, e depois pulamos para o 24, tá bom? Certinho? Tranquilo? Vamos lá todos juntos? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Versículo 24 agora. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a quê? A regozijar. Olha que benção. Começaram a ficar felizes. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós vamos falar sobre esse tema essencial para a vida cristã. Para a vida cristã. Ele está meio assim morno, né? Diante dos nossos dias, há um debate muito forte sobre o que pregamos, o que falamos. E esse tema tem sido assim um pouco deixado de fora da nossa caminhada cristã. Alguns dizem porque não é ético, não é confortável
falar de pecados na igreja, confrontar os pecados. As pessoas ficam constrangidas, as pessoas não querem ficar assim. Mas eu não consigo ver essa justificativa à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Sempre haverá um confronto da minha carnalidade com a vontade de Deus. Porque Deus é perfeitamente santo, puro. Nós somos perfeitamente pecadores, carentes da graça de Deus. E muitas vezes nós temos também dentro de nós aquele sentimento, né, de não sermos, vamos dizer assim, questionados das nossas atitudes. Nós temos assim uma convicção de que eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu preciso, eu tenho minhas ideias, tenho minhas propostas, então eu não preciso de nenhuma outra orientação para viver. Se isso fosse uma verdade, uma máxima, a Bíblia não existiria. Simples assim. Porque cada um poderia viver conforme acha que é melhor. Mas nós temos um parâmetro para a vida, é a Bíblia, então temos que segui-la. Temos que colocar em prática, vivenciar. Claro que eu percebo que há uma luta, uma batalha, não é fácil. É constrangedor mesmo como somos confrontados com os nossos pecados, com as nossas limitações. É constrangedor, ninguém gosta de ser confrontado com algumas verdades. Posso ilustrar rapidinho? As irmãs me perdoem, por favor, mas tem irmãos que é assim também. Quando você faz uma comida e bota um pouquinho mais de sal, errou, não sei, você é expert na cozinha, mas naquele dia você jogou um pouquinho mais de sal, não percebeu, jogou. Aí aquela pessoa que você mais ama está à mesa, talvez o seu filho, o seu esposo ou a esposa, e quando você prova e o sal destaca, qual é a primeira palavra daquele que está provando em relação para aquele que fez? Vamos ser sinceros, hein? Vamos ser sinceros, hein? Está salgado. O que você quis dizer com isso? Alguém errou no sal. Vamos lá. E quem errou no sal? Aquela pessoa que você ama, que está fazendo com muito carinho para você. Seu esposo, sua esposa, um filho, uma pessoa que você tem muito carinho, errou. Mas você fala, não fala ou não fala? Tem gente que dobra o amor, e tem a hipergraça no amor, que segura o sal, bebe um copo d'água e fala assim, que delícia. Quer mais um pouquinho, amor? Não, já estou cheio, já estou satisfeito. Não renova o prato. Para não contrariar. Então a pessoa não percebeu o seu erro. Se não percebeu o seu erro, ela não vai poder corrigir. O risco que você tem é comer uma comida salgada todos os dias da sua vida, porque ela vai achar que você gostou. O contrário disso também pode ser verdadeiro. Você vai falar assim, está salgado. Aí ela vai ficar chateada. Poxa, fiz com tanto carinho, ainda fala mal, bota defeito, né? Questiona o que eu estou fazendo. É o nosso dia a dia. Ninguém gosta de ser questionado, irmãos. Por mais que tenhamos boas intenções de fazer as coisas. Em relação à nossa prática de pecado, somos assim também. Quem é a pessoa para pregar sobre isso? O que é você para falar sobre isso? Quem são vocês para me chamar a atenção? É assim que nós falamos. E muitas vezes nós aceitamos isso como mandamento do Senhor, como vontade do Senhor. Como a palavra diz, para que nós sejamos edificados em amor e tenhamos assim um crescimento agradável a Deus. Aí sim seremos o aroma suave, tão desejado às narinas do Senhor. Ele tem prazer de todos os dias saborear, quando olha para você, olha para nós, pela nossa vida diante do Senhor. Então, quando nós olhamos para o arrependimento, nós sabemos que o arrependimento é esta chave que nos leva ao perdão divino. Sem o arrependimento você não consegue fazer isso. Mas para que haja arrependimento, precisamos ser confrontados. Vamos lá então. Vamos ler de novo o versículo 17. O que os irmãos acham que está acontecendo aí com esse menino, com esse moço, na parábola do filho pródigo? Vamos ler junto de novo? Vamos lá. Então, caindo em si, disse, quantos têm pão com fartura? Presta atenção nessa última frase, vamos lá. E eu, vamos ler bem forte, e eu aqui morro de fome. É uma parábola.
Minha mãe já me chamou muita atenção quando eu falo assim, estou morrendo de fome. A mãe fala assim, você não sabe o que é ter fome. Fala que você está com vontade de comer. Muitas vezes nós temos esse hábito, estou morrendo de fome. Que nada, você está desejando comer alguma coisinha e não tem naquele momento. Esse jovem, Jesus está falando nessa parábola, né? É uma parábola, uma forma de Jesus pregar, ilustrar a pregação do reino, né? Ele diz ali as palavras de Jesus, mas como se fosse esse filho pródigo, ele diz assim, caindo em si. Ele começa assim esse versículo, caindo em si. O que é que os irmãos entendem com essa primeira frase? Caindo em si. O que é isso? Tomou consciência. Consciência de quê? Do erro. Do erro. Que erro foi esse? Fala mais alto, irmão. Vocês estão longe, pedir para vir para frente. Desobediência. Show. Desobediência a quem? Ao Pai. Então eu posso dizer... Então aquele bom conselho do pai foi deixado de lado e ele seguiu o seu objetivo, o seu desejo, que era curtir o mundo, viver uma vida aí fora. No primeiro momento, acho que até salutar, né? Vou conhecer o mundo, vou passear, vou fazer a minha vida, eu sou independente, já sou de maior. Pensamentos que muitos filhos nossos têm hoje, ou não tem? Temos ou não temos esses pensamentos dentro de casa? O problema é que você vai fazer lá fora. Não é o sair de casa que é o pecado. O problema é se você vai honrar os seus pais e o seu Deus lá fora. Porque senão entra numa contradição com na formação da família, né? O que a palavra de Deus diz? Deixa o homem... seu pai e sua mãe, e se une à sua esposa, né? E os dois se tornam ali uma só carne. Então o deixar é bíblico. Viu, filhos? Não tem aqui é só pais, né? A maioria, né? O deixar é bíblico, e o pai tem que ensinar e preparar os seus filhos para deixar as suas casas. Deixar as suas casas. E não criar dependência familiar. Hoje eu vejo assim, não é o assunto para hoje, eu vou pedir isso ao Eliseu para falar mais na frente. Hoje eu não vou falar sobre isso, nem vou tocar no assunto, senão fujo aqui. Mas o que eu acho é o seguinte, pois me lembro, até Eliseu, fala assim, se eu ia falar, pois me lembro. Então, veja bem, a questão é que ele fala assim, quando ele diz lá, no versículo 17, né? Caindo em si. Então, ali ele começa a pensar, a consciência pensou, ele começa a fazer vamos dizer assim, uma alta análise de si mesmo, e começa a ter consciência do erro que ele teve, caindo em si. Então, a primeira coisa que eu observo é que não tem como você se arrepender de algum pecado se você não cair em si. Há duas formas, no mínimo, de aprendizado. No mínimo, duas formas. Tem outras, mas eu quero considerar apenas duas. Primeiro, aprender com os erros dos outros. Você olha o que deu errado na vida de alguém e fala assim, opa, espera aí, isso eu não vou fazer porque já deu ruim. Primeiro aprendizado é só olhar para a vida das pessoas. Segundo, olhar para dentro de si mesmo. Olha para dentro de si mesmo e tem aquela humildade de dizer assim, poxa, eu errei, eu vacilei, não era para ter feito isso. Não era para mim ter seguido esse caminho, não era para mim ter colocar em prática aquele conselho ruim, que muita gente às vezes procura conselho onde não deve, não é a fonte do bom conselho, e leva um conselho ruim, pratica e depois colhe um fruto ruim. Então, aprenda com o erro dos outros. Aprenda com o erro dos outros. E aprenda com seus próprios erros. Tenha humildade para isso. E recomece. Volta a estaca zero. Começa de novo. É importante isso. Nós vamos falar isso no final. Então, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Aí chega o final. Eu aqui morro de fome. Ele reconhece, em primeiro lugar, que o melhor lugar para ele estar era aquele lugar que ele jamais teria que ter saído, mas por algum motivo, alguma insatisfação ou algum desejo a mais o levou a sair daquele lugar que ele tinha tudo. Quem não lembra daquele ditado popular que é muito interessante, eu era feliz e não? É o retrato do filho pródigo. Eu era feliz e não sabia, só que muitas vezes nós achamos que podemos procurar uma felicidade a mais.
Sempre você vai achar, nós vamos achar pela nossa carnalidade, que eu posso ser um pouquinho mais feliz, e cuidado com isso. Aí você começa a fugir às regras, e numa linguagem bíblica você começa a fugir dos mandamentos, achando que vai ser um pouquinho mais feliz. Se ser feliz é bom, irmãos, imagina uma ultra felicidade. As pessoas sempre desejam ser mais. Não é pecado, não é pecado. Mas o problema é que esse passo pode te levar ao erro, a uma escolha errada. E aí a gente entra no outro parâmetro do contentamento. Não estamos nunca satisfeitos com o que estamos, com a situação que estamos vivendo. Por isso que algumas pessoas levam experiência uma atrás da outra e nunca se satisfazem. Nessa viagem que eu fiz, eu topei com uma pessoa na praia e ela estava carregando um filhinho bonitinho, num sol de lascar. Pensa um sol de 12:30 por aí, deve ter sido, mas de rachar o teto. Eu estava assim numa barraquinha de sombra e ela com a criancinha no colo, chegou a Suzy e o Daniel. Ela falou assim: eu posso ficar aqui com vocês? Eu falei: claro, perfeitamente, fica aí. E ela lá com aquela criança de colo ainda, um bebê e tal. Aí aquela pergunta: criança linda, seu filho? É, filho. Ela falou assim: eu sou mãe solo. Mãe solo, legal. Antigamente falava mãe solteira, hoje é mãe solo, politicamente correto, né? Mãe solo. Falei assim: que legal, tal, criancinha assim tal. E esse é o segundo. Ela já tinha um de 4 anos que estaria chegando com os pais, que viria depois, e estava com um no colo de, acho que uns 8 meses, 9 meses, e ela falou assim: esse aqui é o segundo. A primeira experiência parece que foi muito bom. Eu penso assim, desculpa a minha... Como é que eu vou falar isso, Fabinho? Nem sabe o que eu estou querendo falar, né, pastor? Aí só o senhor. Não, por isso que eu falo, a primeira experiência, na minha percepção, foi muito boa. Ela foi muito feliz na primeira experiência. Aí ela falou assim: eu quero outra experiência que vai ser melhor do que a primeira. Então eu vou ter o segundo. Vou ter o segundo projeto, mãe solo. Porque se a primeira não fosse um aprendizado de um erro, aonde nós entendemos diante de uma constituição de uma família à luz das Escrituras. Ponto. Ok? Se ela percebesse que o primeiro não foi tão bom, o que ela iria falar? Opa, eu errei, aprendi com o meu erro, não vou mais o quê? Cometer. O caminho de volta é interessante, mas é mais difícil. Mas é importante voltar, sempre importante voltar e é necessário voltar. Só que ela não fez isso. Ela falou assim: vou ser feliz de novo. Estou fazendo a minha interpretação da situação. Assim que nós vamos ao pecado, assim que nós desobedecemos. O filho pródigo nessa parada estava no lugar, primeiro, excelente, de toda a alegria possível, satisfação e gozo e conforto. Mas ele falou assim: opa, eu quero uma nova experiência, além dessa que eu já tenho. Aí foi o seu erro. Não aprendeu, não esteve contente, não estava satisfeito. E muitas vezes nós levamos ao erro. E chega nessa máxima do final do versículo 17, que para ele que começa o seu arrependimento com essa conscientização do seu pecado, ele chega a jogar esta palavra num conceito profundo do seu sentimento. E eu aqui o quê? Morro de fome. Ou seja, ele começa caindo em si, e esse caindo em si é uma revelação que ele fala, não dele. Veja bem como ele tenta também se justificar aí entre ele como filho e os trabalhadores. E muitas vezes nós tentamos também espremer uma justificativa para justificar os nossos erros. Qual é a justificativa que ele fala? Coloque para mim. Olha lá, versículo 17. O que ele coloca lá? Quando ele cai em si, olha o que ele tenta justificar. O momento que ele vai falar: eu aqui morrendo de fome. Quantos trabalhadores de meu pai têm o quê? Pão com fartura. Ué, espera aí. Ele era o quê do pai? O que ele era? Filho. Filho. Está certo isso aí? Estamos certo?
Só os trabalhadores tinham pão? Com fartura? Hã? Ele deveria ter muito mais, porque era o quê? Filho. Ou na mesma suficiência. Nunca menos. Mas como ele fala assim? Ele não fala assim, eu tinha pão. Muito pão, com fartura todos os dias. Ele não fala. Ele não fala que ele vivia uma vida de fato abastada, suficiente na casa do pai. Ele era bem tratado na casa do pai. Ele não fala. Aí cuidado, que muitas vezes estas justificativas, muitas vezes vai omitir a minha culpa, o meu erro. Ele não aparece. Na casa do meu pai, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Aí ele faz um comparativo. E eu aqui, morro de fome. Sabe por que ele estava morrendo de fome? Porque como filho, se ele não quisesse obedecer como filho, obedecesse como trabalhador. Porque os trabalhadores não perderam o direito do pão. O pai era um bom patrão. Reconhecido pelo próprio filho como o pai tratava os seus funcionários. Ele tinha tudo, mas em algum momento ele achou que não tinha nada e queria conquistar o tudo longe do tudo que ele tinha em casa. Os trabalhadores do meu pai têm fartura e eu aqui morro de fome. Não dá para entender que o pai expulsou ele de casa, não? Não dá para entender que o pai preferia mais os trabalhadores do que o filho? Nesse primeiro versículo aí? Hã? Não? Estou errando muito na interpretação? Estou forçando muito o texto? Hã? Foi do filho. Mas nessa desculpa aí não leva a dizer assim, poxa vida, eu como filho hoje não tenho nada e os trabalhadores têm tudo? Pode ver que ele fala assim, eu subitamente, por um pensamento errado, um desejo errado, tomei a escolha errada, caí no pecado, perdi tudo que meu pai conquistou com tanto carinho para mim, joguei tudo fora, o erro foi meu, eu pelo menos poderia estar lá, no mínimo, semelhante a um trabalhador do meu pai, e hoje eu estou aqui o quê? Morrendo de fome. Jesus joga um jogo de palavras aí para a gente refletir sobre isso. Porque muitas vezes nós vamos querer achar um culpado pelos nossos erros. E muitas vezes vamos nós querer diminuir o tratamento que nós tínhamos anteriormente diante de Deus e diante da nossa família, fazendo comparativo com outras pessoas que sequer eram da família e que talvez meu pai e minha mãe trate melhor do que eu que sou filho. Nós precisamos assumir os nossos erros, e assumir os nossos erros é ter consciência do nosso erro. Né? Caindo em si, eu errei, eu pequei. Se eu não tivesse cometido esse erro, eu estaria no mínimo hoje semelhante aos trabalhadores do meu pai, tendo pão com fartura e não passando fome. Se nós lermos o texto, vamos perceber que ele tinha desejo até de comer o quê? A comida que eram lançada aos porcos, e nem isto lhe foi dado, nem isto ele conseguiu, por isso que ele estava com fome. E graças a Deus que ele não conseguiu, porque talvez tem muitas pessoas que se fartam e gostam de lavagem. E talvez se alguém tivesse dado um pouquinho de comida de porco para ele, a sua fome estaria saciada, e ele não teria caído na consciência do pecado, estava ali o porco movendo na lama, e ele na lama, comendo lavagem e achando que estava bem de vida. Como tem muita gente hoje por aí, nas drogas, no álcool, nas bebidas, drogas lícitas, não lícitas, afundando a sua vida e a sua família, por um momento de prazer, de sensação assim, de euforia tremenda, achando que isso é suficiente. Por um momento só. Fala, Eliseu. Eu queria dizer que esse filho estava longe da presença do pai. Sim. Quando alguém está longe da presença do pai, fica se auto-menosprezando
Acabou. Acabou. Então, isso aí, boa fala, é assim que a gente tem que caminhar. Por isso que é necessário, primeiro, né, cair em si. Aí sim, depois você mostrar a realidade que você está vivendo, mas reconhecer o seu próprio erro. Estou aqui morrendo de fome. Mas por que eu estou morrendo de fome? Porque eu saí da presença do Pai. Voluntariamente. Não fui expulso da casa do Pai, mas voluntariamente eu tomei essa decisão. Amém? Então o filho pródigo aí tomou consciência de sua condição pecaminosa, tomou consciência da sua miséria em que estava. Olha que situação difícil. O arrependimento genuíno, irmãos, ele começa quando reconhecemos a nossa falha diante de quem? De Deus, só isso. Diante de Deus, na casa do meu pai, ou seja, eu aqui morrendo de fome, diante de Deus. Eu reconheço lá. Então, o arrependimento genuíno começa quando reconheço, né, ou nós reconhecemos a nossa falha diante de Deus. Então, deixa eu fazer uma aplicação para a gente passar para o segundo ponto. Vamos lá, irmãos. Vamos examinar a nossa vida hoje. Como é que estamos? Estamos na casa do Pai ou longe da casa do Pai? Pensa aí, não é para responder não. Quero que você pense. É uma aplicação. Estamos hoje, neste momento, longe da casa do Pai ou na casa do Pai? Estamos morrendo de fome ou não? De repente você está olhando e está vendo assim, olha, quantos trabalhadores estão lá na casa do Pai hoje, tendo tudo certinho, bonitinho, e eu aqui passando fome. Examine a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice, é assim que o texto diz. Examine a si mesmo. Para um lado espiritual, podemos ver isso também, né? Examine a sua vida cristã hoje, como é que está? Você já percebeu que muitas vezes falamos assim, a nossa igreja está ali, ó, a poeira, ao vento. Ou seja, eu estou aqui na minha igreja passando fome. A igreja está vazia. Não recebemos visitantes. Não há conversões. Esta igreja está com fome de pessoas e não tem. Aí de repente você olha para a igreja do outro e fala assim, olha lá, naquela igreja, naquela casa, a fartura de pessoas e pecadores estão chegando lá todos os dias. Mas aqui não. Por que aqui não? Talvez não foi porque nós, como igreja, alguns dias lá atrás, que estava tudo bem, tudo na fartura, tudo tranquilo, tomamos decisão errada. Alguém tinha um dom, não quer mais colocar esse dom na obra do Senhor, tem outros compromissos. Alguém que era tão prestativo, tão comum na igreja, hoje não é mais. E hoje ele é testemunho do fracasso da igreja. E olhamos para outras igrejas e falamos assim, olha como tem gente lá na outra igreja, na minha não tem nada. E nós estamos como igreja passando fome. Mas aonde nós erramos lá atrás? Qual foi o erro lá de trás? Não temos condições de voltar ao ponto inicial para sermos o que era antes? A volta é necessária, estou falando isso em todos os pontos. Como igreja, precisamos também examinar aonde erramos. Aonde nós tínhamos momentos de grande fartura na igreja e hoje não temos mais. E por que nós temos mais se as pessoas são as mesmas? Se a doutrina é a mesma, o objetivo é o mesmo. Examine, como igreja. Então há áreas que nós como seres humanos precisamos cair em si mesmo, e a área que a igreja no lado espiritual precisa também cair em si mesmo, e reconhecer que em algum momento nos afastamos de Deus como igreja, e começamos a praticar aquilo que muitas vezes lá fora se pratica, e achamos que aqui está certo, está certo. Começamos a pegar o modelo do mundo para fazer culto ao Senhor. Nesse desafio que nós temos aí de ler a Bíblia todo ano, até o dia da Bíblia do ano que vem, espero que você esteja lendo. Eu estou um pouquinho atrasado, estou chegando agora, terminando o Pentateuco agora. Eu quero chegar esse mês lá em Ruth, passar lá em Samuel, chegar lá. Mas na correria não cheguei, mas passando ali pelos filhos de Arão, esqueço o nome, quem é bom de nome aí? Os primeiros sacerdotes lá que Deus instituiu. E que eles morreram, porque simplesmente levaram fogo estranho para o tabernáculo. E Arão não pôde nem chorar o seu filho, se eu entendi bem ali o contexto. Pôde não. Deus falou assim, pastor, tem hora, meu irmão, liderança tem hora, que nós assumimos um papel, uma responsabilidade de Deus que às vezes me assusta. Deus podia ir diretamente a Arão e falar com ele.
Mas Deus fala assim: Moisés, fala a Arão. É você que vai falar isso com ele. O que ele tem que fazer? Para que ele também não morra. Imagine Moisés batendo nas costas de Arão, meu camarada, meu amigo, meu irmão, caminhada de jugo. Cara, tem algo de Deus para você. Deu ruim. Seus filhos fizeram uma abominação, acaso o Senhor morreu. E você, Arão, tem que se comportar assim que Deus está dizendo. Engula o seu choro. Caraca, meu Deus, Moisés tem que chamar o seu amigo e falar isso de Deus ao seu coração. Fogo estranho, tudo é santo ao Senhor. Tudo é santo ao Senhor. E Deus realiza tanto a sua justiça como a sua graça através de você, através de nós. Nós somos os instrumentos de Deus, irmãos. Quantas vezes, voltando na história lá de Moisés, quantas vezes Deus fala assim: Moisés, vai lá e fala a Faraó assim, e assim vai acontecer. Por que Deus não fazia direto? E Moisés fez de tudo para não ir. Eu não falo bem, se eles não podem ouvir fulano, como é que vai me ouvir? E papapá, e Deus falou: vou colocar Arão, e você faz isso, faz aquilo outro, e deixa comigo. Mas Deus falava a Moisés: vai lá e fale ao homem, fala a Faraó, levanta o cajado, faz isso, faz aquilo outro. Você tem que fazer. E assim sempre foi. Moisés morreu, Deus não mudou, chegou a Josué e falou assim: assim que tem que ser. E Josué transmitia isso ao povo: assim que tem que ser, é através de você, é através de nós. Não tem outro caminho. Então nós precisamos cair em si mesmos, reconhecer aonde nós nos afastamos de Deus e aonde nós perdemos esse vínculo com Deus, que não estamos conseguindo atingir aquilo que a palavra diz que temos que fazer para conseguir a bênção de Deus na nossa vida, irmãos. A igreja precisa voltar, assim como o filho pródigo voltou, a igreja precisa voltar à casa do Pai para receber as bênçãos de Deus. Vamos mais para frente um pouquinho? 18 e 19. Pois não, irmã? Sim. Sim. Sim, voltar. E urgente, não pode ser para amanhã, tem que ser para hoje. Temos que voltar de novo à casa do Pai, à presença do Pai, ao mandamento do Pai, à obediência do Pai, a fazer o nosso trabalho na casa do Pai, para que as coisas caminhem conforme a vontade de Deus. É assim que funciona. Versículo 18 e 19, vamos lá, irmãos, juntos, vamos lá? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Trata-me como um dos teus. Olha, isso aí é tremendo. Esse texto me leva diretamente, se os irmãos me permitem, e eu quero ouvir vocês também. Esse pequeno texto, esses 2 versículos aí, nesse contexto do filho pródigo, implica uma confissão, né, que leva ao arrependimento e o perdão, mas implica agora, meu irmão, eu estou aqui, eu preciso descer um degrau, ainda não fiquei no nível de vocês, eu preciso descer outro degrau. E se esse descer o degrau não resolver, eu preciso subir um outro detalhe do degrau. E subir, até que eu chegue perto de vocês. Chama-se humildade. Humildade. A confissão implica na humildade. Onde você se coloca diante de Deus, diante daquela situação que você tomou, que está vivenciando por uma decisão que você tomou, e você confessa os seus pecados com a humildade profunda e sincera. Primeiro, Jesus vai colocar aí na boca desse filho pródigo a palavra: levantar-me-ei e irei. Não é só levantar, tem que caminhar também. E no caso aqui tem que descer, tem que ir para o pó,
tem que se humilhar. Se eu subir nesse púlpito aqui, exaltado, eu vou descer humilhado. Se eu subir nesse púlpito humilhado, eu vou sair daqui exaltado, para a glória de Deus. É assim que funciona. Porque os humildes serão exaltados. É assim que funciona. Não tem outro caminho. Então, levantar-me-ei, nós como pessoas precisamos levantar e ir em direção do Pai. E tem uma piadinha por aí, que as pessoas falam assim, poxa, fulano chegou agora e já quer sentar na janela. Já ouviram isso? O que quer dizer isso aí, esse ditado popular? Ser chefe? E aí? Fulano chegou agora e quer sentar na janela. E aí, Fabinho? Agora você sabe o que eu estou falando. Né? Hã? O ego é muito grande, isso. Vamos lá. Hã? Quem falou? Hã? Quem falou? Eu sei que alguém falou, mas não ouvi. Fala, irmão. A Ângela, fala, Ângela, agora que eu estou olhando para você, fala. Quer pegar o melhor, isso. Não é assim que funciona, irmãos. A humildade também movimenta a graça de Deus sobre nós. E esse menino, depois de um momento de soberba, pai, me dá tudo que eu quero, de direito, e vou viver, e papapá. Fez tudo o que queria, do jeito que ele queria, do modo que ele queria, sonhos sonhados e vivenciados, tal. Mas chegou num momento que não era só uma confissão, mas também ele precisava se humilhar diante do Pai. E talvez não haja coisa mais humilhante do que você automaticamente no seu coração assumir uma postura não mais de filho, mas de empregado, pelos seus erros. Levantar-me-ei, irei ao meu pai, ele reconhece que o pai é o seu pai, e lhe direi, pequei contra ti, contra o céu, e diante de ti. Reconhecendo esse pecado, ele desce mais um degrau, E qual degrau que ele desce? Não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, me trate como um funcionário seu, como um empregado seu. Não é só o arrependimento, mas você tem que chegar na humildade. Reconhecer. Entender que aquilo foi um aprendizado, foi algo pedagógico para a sua vida. E que agora você tem que começar de novo, irmãos. E não tem como você começar de novo de cima. Você precisa começar de novo de baixo, degrau por degrau, até voltar àquela situação pela qual você tinha e havia perdido por algum motivo no passado. Humildade, reconhecer isso. E ninguém melhor do que Deus para olhar para o nosso coração e ver a soberba, ao mesmo tempo também enxergar a nossa humildade diante dele, diante dos homens. Então o filho não tentou justificar suas ações, ele reconheceu sua culpa, e reconhecendo a sua culpa, ele foi humilde em sua confissão. E a confissão, irmãos, é algo assim importante, é um ato. Peguei essa frase, não sei quem falou, mas eu peguei essa frase assim: a confissão é o ato de trazer luz à luz aquilo que está nas trevas. Olha que coisa bonita. A confissão é o ato de trazer à luz aquilo que está nas trevas. Você traz de lá, sai de lá, anda por outro caminho. Permita fazer mais uma aplicação nesse segundo ponto para nós passarmos para o terceiro. Igreja, não esconda seus pecados de Deus, porque nossos primeiros pais tentaram fazer isso e não deu certo. Não deu certo. Isso é uma consciência que nós temos que ter. Adão e Eva falaram assim, opa, vamos sair para esconder esse negócio, vamos correr, vamos fugir. E é o esforço mais inútil que tem o ser humano, é tentar se esconder de Deus. Eu pelo menos vejo isso 2 vezes na palavra de Deus. Primeiro com nossos pais, Adão e Eva, numa tentativa terrível de fugir de Deus e não conseguia fugir de Deus. E a gente acha que nós, quando pecamos, Deus se afasta de nós, é o contrário.
Nós é que se afastamos de Deus e Deus não se afasta de nós. Deus continuou com a sua rotina devocional no Éden. Pairou lá no mesmo horário, do mesmo jeito, com a mesma postura, mesmo diante de um ambiente pecaminoso, e achou os homens escondidos. Que esforço inútil de Adão e Eva. Pega, vamos, arruma tudo aí, vamos sair correndo, vamos, esconde ali, pega ali, não, vamos, e está chegando Deus está chegando. Não, vem mulher, vem logo, larga o batom para lá, deixa tudo, vamos sair, vamos. Deus está lá. Exatamente onde eles escolheram para esconder, deu de cara com Deus. Qual o segundo? Jonas. Fatos tremendos. Deu certo? Que esforço inútil de tentar se esconder de Deus. Ninguém consegue. Davi vai expor isso, lá quando fala da onisciência, de presença, de onipotência de Deus, Salmo, se não me engano, 139. Como é inútil você tentar esconder de Deus. Então não tente se esconder de Deus. Não esconda seus pecados de Deus, ou seja, confesse Ele logo, com o coração contrito, cheio de arrependimento, de humildade. Essa é a melhor opção para nós, e não a fuga, não esconder. Quando o filho pródigo cai em si, a atitude dele é exatamente essa: é revelar o seu pecado a Deus, é confessar o seu pecado a Deus. Cansei de fugir, cansei de tentar enganar a mim mesmo. Não dá para enganar, a consequência do pecado é o que a palavra diz no Salmo: um abismo chama outro abismo, e se você acostumou com o primeiro abismo, o segundo virá, e se você acostumou com o primeiro, com o segundo, o terceiro virá, e se você acostumou com o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto virá, um abismo contra outro abismo, chama outro abismo, porque não houve em nenhum momento a consciência do pecado, o arrependimento e o desejo de voltar ao começo de novo. É um abismo chamando o outro. Assim vai. Então não esconda seus pecados de Deus. Confesse com o coração contrito. Vamos caminhar para o ponto 3, versículo 20. Vamos lá? 15 e 20. Primeiro levantou, disse que ia, né? Agora ele fala. Levantando-se, vamos lá, igreja. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Levantando-se, ele foi para o seu pai. Quando você toma a primeira decisão, irmãos, pensa nisso que eu vou te falar agora com muito carinho. Quando você toma consciência do seu pecado, arrepende, confessa, levanta e volta, você leva um susto danado. Você leva um susto terrível quando você toma essa decisão. Porque na sua mente, na nossa mente, tomei essa decisão, eu vou chegar lá, vou ser humilhado, vou ser ultrajado, vou levar um castigo, enfim, vou ser ignorado. Todos esses adjetivos, até alguns pejorativos, vêm na nossa mente. Nós estamos preparados para o pior. Estamos preparados para o pior. Porque nós temos um sentimento que as pessoas têm o mesmo sentimento meu. Ou seja, se fosse comigo eu faria assim. Eu teria essa reação se alguém pecasse dessa forma contra mim. Eu não iria perdoar, eu ia ultrajar, humilhar, ia falar bem feito, está vendo o que você fez, agora se vira, o problema é seu. Seria 2 derrotas em cima de uma tragédia. Nós temos esses sentimentos. E é por isso que quando eu tenho que procurar você arrependido e humilhado, eu sei, meu primeiro pensamento, eu vou lá, mas o cara vai acabar comigo. Ele vai até negar, não vai perfeito. E vai colocar até na CBM depois, aí fulano se arrependeu tarde, agora eu quero que ele se dane. Nós temos esse pensamento com as pessoas. E quando nós estamos na situação do outro lado, precisando do perdão, do amor, da compreensão, quando nós tomamos a decisão de ir lá, é isso que para no meu coração. Mas quando há um arrependimento genuíno, verdadeiro, nós levamos um susto danado. Por que nós levamos um susto? Volta ao versículo, querido, por favor. Versículo 20. Então ele levantou, foi para o seu pai.
quem vinha ele ainda longe, longe, imagina isso, longe. Mas você nunca estará tão longe de Deus que Deus não possa te enxergar. Entenda isso, igreja. Nunca você estará tão longe que os olhos de Deus não consigam te alcançar. Nunca. Nenhum dos seus pecados tapa os olhos de Deus para com você. Você nunca estará tão longe que os olhos de Deus não consigam te encontrar. Mas a chave para que esses olhos sejam direcionados a você com graça e com misericórdia é o arrependimento e a humildade dos seus pecados. Vinha ele ainda longe. Aí leia comigo, olha que preciosidade, olha o susto. Você está longe, você não consegue ver o Pai, mas o Pai consegue te ver. E aí o que acontece? Quando o seu pai o avistou, é o Pai que vê primeiro. E o primeiro sentimento do pai, ainda de longe, compaixão. Ficou compadecido. Ainda de longe o pai conseguia ver que ele estava magro, desnutrido, fedorento, maltrapilho, cabisbaixo. Um caco de de ser humano. E aquela cena aos olhos do pai o compungiu. E o pai percebia como aquele caminho de volta era difícil, como estava sendo muito pesado ele retornar. E aquele filho pródigo leva um susto de lascar. Compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Ou seja, igreja do Deus vivo, quando há o arrependimento no nosso coração, Deus não espera você chegar plenamente diante dele, ele já chegou diante de você, com o braço aberto, com o braço de Cristo na cruz, ensanguentado, sofrido por mim e por você, pelos nossos pecados, e ele corre em sua direção e abre os braços, e não satisfeito apenas com um abraço, ele lhe beija, e te beija ainda sujo, moribundo, ultrajado, humilhado. O maior gesto de amor e de aceitação e de perdão, ele te beija. Ele não fala, vai tomar um banho, depois a gente conversa. Vai trocar de roupa, depois a gente conversa. Vai comer alguma coisa, depois a gente conversa. No momento que você se arrepende, se humilha diante de Deus, do jeito que você está, Deus já te abraçou e te beijou e te alcançou. Permita-me exagerar aqui. Permita-me exagerar. Há teologia, mas eu vou falar um pouquinho aqui do que eu penso do meu exagero. É como se o pai olhasse você numa situação e percebesse de longe que aquela decisão está sendo tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão complexa para você, e ele fala assim, eu vou até aí para que você não desista de chegar. Eu vou até aí para que você não desista de chegar. Esse restinho de caminho até a minha presença eu ando contigo, como sempre andei. Por isso que Jesus conta, o pai compadecido dele correndo, é o próprio Jesus correndo em sua direção, te abraça, te beija e diz assim, eu estou contigo no deserto, do jeito que você estiver, você não desista da caminhada porque eu estou aqui. Eu estou aqui contigo. O arrependimento é a chave. O perdão. É assim que funciona. Quero caminhar para encerrar. Eu faço aplicação nesse último ponto, nesse penúltimo ponto. Não importa o quão longe você tenha ido, Deus está sempre pronto para recebê-lo de volta. Porque o caminho da volta é penoso, irmãos. Implica em muitas decisões. Implica naquilo que eu falei da humildade, de começar de novo, começar do zero. Entendendo que o erro foi seu, foi meu, mas agora você começa a entender que você não merecia nada, mas Deus, por vontade graciosa do seu coração,
está te devolvendo tudo que era seu. Ele te devolve tudo. E neste caminho de volta Ele anda contigo. Ele não se afasta de você. Porque Ele entende que cada passo para restaurar é um aprendizado, é pedagógico. E você precisa ser alimentado dele todos os dias para conseguir voltar e chegar. Por isso que Ele corre em sua direção. Aí Ele vai lá. Então não importa o quão longe você tenha ido, Deus está sempre pronto para recebê-lo de volta. Sempre pronto para te recebê-lo de volta. Então, igreja, reflita sobre isso. E eu encerro com esse último ponto, versículo 23 e 24. E depois eu quero fazer uma comparação com o versículo 17, tá? 23 e 24. Vamos lá, irmãos, olha só. Vamos ler junto? Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijemos. Então, depois daquela caminhada, aquela corrida de abraço, de beijo, daquela comoção abençoada, pai e filho, aí sim vem aquele negócio. Agora vamos festejar. Eu consegui trazer ele até a minha casa. Mas aquele pedaço lá, bem longe até aqui, ele fez com o pai, do jeito que ele nunca deveria deixado de fazer. E de ato contínuo, sem nenhuma obstrução da vontade divina, pela graça mesmo, ele já convoca todo mundo: trazei, matai novilho cevado, comamos e regozijamos. É o último versículo, 24 agora. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram o quê? A regozijar. Coloca o versículo 17, rapidinho. Depois nós vamos voltar nesse último aí, 24. Então, caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui? Qual é a visão que você tem de um funeral? Hã? Qual a visão que você tem de um funeral? Pelo menos para o ente querido, é uma tristeza profunda, ou não? Muito grande. Tem gente que vive um luto de 1 ano, 2 anos. Outro assunto aí para o Eliseu qualquer dia desse aí. Ô Eliseu, você está recebendo muito trabalho ultimamente. Tem gente que vive um luto anos. Não é assunto para hoje. Para o ente querido, a morte é terrível. Ele estava aqui, eu morro de fome. Então o ambiente dele ali era um ambiente de alegria, irmãos. Há condições de alguém ficar feliz perto de um morto, dentro de uma razão normal, aceita por nós? Há condição? Morto, por mais que essa pessoa foi boa e perfeita, por mais que você saiba que ela está no céu com Jesus, não tem. Ambiente triste, fúnebre, caído. Olha essa situação. Agora vai para o último versículo. Rápido, para não perder tempo, senão perde o consciência, o pessoal não pensa muito. Vamos lá, pá! Última frase. E começaram o quê? Regozijar. Por que eles começaram a regozijar? Porque morto e reviveu. Então, aonde a vida há alegria. Aonde a vida há alegria. E aonde você imagina que pode haver morte, Deus pode restaurar e trazer vida. E a consequência dessa restauração é a alegria. Regozijai-vos. Olha que transformação desse menino. De um ambiente fúnebre, agora para um ambiente de festa. Porque houve restauração, houve perdão. E por que houve restauração e perdão? Porque houve arrependimento, que é a chave do perdão. Quer mudar a sua história? Quer mudar esse ambiente fúnebre da igreja hoje? Para hoje à noite um ambiente de grande alegria? De vida e vida em abundante? Nós possamos ter consciência do nosso pecado. A igreja possa perceber que o pecado é abominável ao Senhor, é fogo estranho ao Senhor. Enquanto isso estiver sendo jorrado aqui dentro, há morte. O ambiente não é de festa, é de velório. Mas quando a graça chegar e o arrependimento brotar, esse Deus virá de encontro de imediato. E a alegria já começará do jeito que estamos, para depois chegar em outro momento de festa e regozijo para todos sempre. Mas enquanto nós não chegamos nesse ambiente de grande festa junto com o Pai, lembre-se que Ele está com o Pai, nós estamos com o Pai, Ele está abraçado, Ele nos beijou e está fazendo esse caminho de volta até chegarmos à casa do Pai, com grande regozijo,
porque só entra na casa do Pai, dos pais, aqueles que foram ressurretos por Cristo Jesus, através de um coração arrependido dos seus pecados. Amém, igreja de Deus vivo? Então vamos encerrar e vamos para casa. Então o arrependimento é a chave para o perdão. Sem ele não podemos experimentar a graça de Deus. Como filho pródigo, somos chamados a nós a nos levantar, reconhecer nosso pecado, confessá-los e voltar ao Pai. Ele está pronto para nos receber com braços abertos e restaurar a nossa comunhão com Ele.